os prazos, né, como as coisas vão acontecer, né, e o que tem que ser feito pelo grupo, né, como está estruturada a montagem desse plano de negócios, os nossos compromissos, né, nos prazos de entrega, tudo que a gente combinou lá no contrato pedagógico. Lembrando que aquele contrato pedagógico foi disponibilizado para vocês, ele está ali no mural do Classroom, ou melhor ainda, né, clicando na barra atividades, vocês podem procurar o tópico lá, contrato pedagógico, e está lá o PDF, né, naquele contrato pedagógico que a gente tratou. Além disso, foi gravado e o vídeo do contrato pedagógico também está ali, né, lá no tópico clique em atividades, no tópico vídeo aulas gravadas, está ali o vídeo do contrato pedagógico, inclusive junto com o vídeo do conteúdo da aula de terça-feira, né, que a gente já começou a falar da etapa 1 lá, mobilizamos os grupos, né, foi criados os grupos e vocês já começaram, né, a trabalhar em cima dessa etapa 1, tá? E aí reforço que nós temos prazos, né, para essas etapas que compõem as notas da N1, né, e prazo também para entrega da fase final na N2, tá? N1, relembrando, né, nesta primeira semana, 2 pontos, e a entrega está prevista para 13 do 2 até as 23h59, tá? Quem faz a entrega é o líder, né? Conforme a gente demonstrou na aula passada. O líder vai ali, clica em atividades, clica em etapa 1, abre o arquivo, insere a construção do grupo ali, tá? Na formatação certinho, né? E fechou ali, clica em entregar, tá? Não esqueçam de clicar em entregar, para que eu receba e possa corrigir. Se não clicar em entregar, eu não vou receber, e aí não vou ter como fazer a correção dessa etapa do grupo, tá? Vitória conectando, bom dia, Vitória. Então, estou relembrando, né? Já tratamos disso na primeira aula. Juliana conectando, bom dia. Etapa 2, né? Semana que vem, entrega até o dia 27 do 2, às 23h59, mas nós vamos tratar desse conteúdo da etapa 2 no dia 18, quinta-feira, e no dia 22 do 2, recuperando o dia 16, terça-feira, né? Lembram disso? Terça-feira, 16, é feriado de carnaval, né? Então, em vez de ter aula na terça e na quinta, a gente vai ter aula na quinta e no dia 22, tá? Dia 22, no mesmo horário, né? Na parte da manhã, a gente vai ter das 9 ao meio-dia, tá? 22, segunda-feira, né? Douglas conectando, bom dia, Douglas. Dia 23 e 25 do 2 é etapa 3, vale 2 pontos, e ela tem que ser entregue até o dia 22 do 2, às 23h59. No dia 2 e 3 de março, etapa 4, vale 3 pontos, e vocês devem entregar até o dia 6 de março. Lembrando e reforçando a todos, né? O líder é que faz a entrega, né? Não é para todo mundo do grupo fazer a entrega, tá? Vocês vão construir o trabalho em grupo, e o líder vai lá e vai inserir, né, na etapa correspondente tudo aquilo que o grupo construiu e fazer a entrega pelo grupo, tá? Então, só um do grupo entrega, quem entrega é o líder, tá? Na N2, é um pouquinho diferente, porque não tem etapas, né? O trabalho foi todo construído lá na N1, né? Na N2, dia 9, dia 11, acontece a apresentação, tá? Vale 9 pontos essa apresentação. Mas vocês já devem ter feito a entrega, né? De todo o roteiro pronto, que já terminaram na etapa 1, lá no dia 8 do 3, e dia 8 do 3 tem que entregar também os slides que vão ser utilizados pelo grupo para fazer a apresentação do seu plano de negócios à banca avaliadora, tá? Esses slides, é claro, vão conter o conteúdo do plano de negócio de vocês, né? As escolhas que vocês fizeram para colocar dentro dessa apresentação e apresentar para a banca avaliadora. Vocês vão pensar, né, nessa banca avaliadora como um investidor, alguém que vocês têm que demonstrar a importância do negócio, a validade do negócio de vocês e vender essa ideia, né? De forma que o avaliador entenda, se eu fosse, né, investidor, eu realmente apostaria nessa empresa, né, eu realmente investiria nessa empresa, tá? Essa é a ideia geral. Lembrando o nosso formato de aula, né? Na primeira parte da aula a gente vê o conteúdo da etapa, explicações, também espero a participação de vocês nessa primeira parte da aula, né, com dúvidas, perguntas, interação, tá? Na segunda parte da aula, nós vamos ter a reunião dos grupos, né? Então, terminou a primeira parte com conteúdo, né, com um modelo de trabalho, um exemplo de trabalho que eu vou trazer. A gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos, na volta do intervalo a chamada que é feita ao vivo, né?
Todos precisam estar conectados para responder a chamada, é claro. Depois da chamada, aí os grupos estão livres para se reunir, tá? Naquele formato que o grupo escolheu, né? Escolheu, de repente, se reunir por WhatsApp, por videochamada, por um link do Google Meet, que vai ser criado pelo grupo, para se reunir, debater e construir essa etapa 1, tá? E essa conexão aqui fica, né, ligada até, né, o meio-dia. Aí o grupo está lá debatendo, tem dúvidas, volta aqui nesse link, né, e faz as suas perguntas, né, faz as suas dúvidas, tá? Eu vou ficar aqui para atender os grupos na medida que as demandas forem surgindo. Então, digamos que nessa segunda parte da aula, né, os grupos estão lá separados, reunidos, na sua forma que escolheram, e aí tem um grupo sendo atendido, e aí eu entrei, ou tem uma necessidade, tem que esperar o outro grupo que está sendo atendido, né, para fazer a sua pergunta. Então, vamos ter essa dinâmica, tá? A gente não entrar já, né, atropelando, enfim, deixa o colega terminar suas dúvidas ali, aí sim entra com a sua questão, com a sua dúvida, né, a dúvida do seu grupo, a sua dúvida individual, da sua parte que está construindo dentro do grupo, tá? Combinado, gente? Tudo ok? Podemos ir adiante? Alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que não, né? Isso aí já foi tratado lá no contato pedagógico, mas, todavia, entretanto, né? Pergunto se alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse formato aqui. Podem habilitar o áudio, né? Se quiserem, o microfone para interagir, ou mandar pelo chat ali, né? A Vitória mandou pelo chat ali, tudo certo. Obrigado, Vitória. Se vocês não respondem, eu fico achando que está todo mundo desconectado, né? Só conectaram aí e foram tomar café. Então, a interação de vocês... Por mim, tudo certo, por enquanto. Legal, legal, obrigado. O café tá aqui na frente junto. É isso, né? Antes de começar a aula, a gente já deixa tudo dos ladinhos ali e vai lanchando durante a aula, é isso aí. Tem que ter uma térmicazinha de café, né? Para ir aguentando amanhã, é isso aí. Isso aí. Eu já vou no meu suco, né? Eu vou tomando um suquinho aqui. A Luane mandou tudo certo, a Graciela mandou um certo ali no chat também. Então tá, pessoal. Grupos, tá? A gente formou os grupos. A Dora também mandou tudo certo no chat. Obrigado, Dora. Formamos os nossos grupos na aula passada, né? Evelyn conectando. Bom dia, Evelyn. Fernanda também mandou tudo certo no chat. Obrigado, Fernanda. Formamos os nossos grupos na aula passada. Só gostaria de reconfirmar aqui os líderes, tá? Então, a gente já formou os primeiros 5 grupos, né? Para apresentar na terça-feira, né? 9/3 pela manhã. O grupo 1, o líder ficou a Eduarda, é isso? Confirmam? O grupo 1? É isso, né? Eduarda Maranguelo? Isso mesmo. Tá. O grupo 2 ficou como líder a Fernanda, né? O grupo 2 confirma, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá. No grupo 3, quem é que ficou de líder no grupo 3? Não ficou definido ainda? Pessoal do grupo 3. Dora, Eric, Renata, Amanda, Luane. Quem é que ficou de líder neste grupo, no grupo 3? Acho que o grupo não tinha definido na aula passada ainda, né? Ficou de definir e me passar. A Luane, tá. Então, Luane. Luane ficou de líder no grupo 3. Ok. E no grupo 4, acredito também que o grupo 4 ficou para definir, né? Não tinha definido Tamires, Graziella, Douglas, Tainá. Pessoal do grupo 4. Quem ficou de líder?
Douglas, isso. Douglas colocou ali, eu 4. É isso aí. Valeu, Douglas. Então, tá ali o Douglas como líder do grupo 4. No grupo 5 ficou como líder a Evelyn, né? Foi isso? Eu. Uhum. Tá. E teve uma colega que me procurou aí durante a semana, né? Que estava querendo entrar no grupo. Foi a Andriele, né? Conseguiu entrar em contato com o grupo? Entrou no grupo 5, né? Ela tá no grupo 5 só. Tá. Então, Andriele. Ele entrou em contato, conseguiu fechar com o grupo 5. Tá. Então, tá definido, né? Tinha faltado, então, a gente acertar essa coisa dos líderes aí em alguns grupos que não tinham fechado ainda e finalizar aí com a inserção, né, da Andriele no 5º grupo. Alguém que conectou hoje e que não participou da aula da terça-feira e que não esteja em nenhum grupo, acho que não é o caso, né? Acho que aqui está todo mundo certinho. Charles não entrou em nenhum grupo ainda, Charles. Vou ver, são grupos de 5, né? Pessoas, vamos ver se temos aqui um grupo com 4. 1, 2, 3, 4, 5. Grupo 5, grupo 1 tem 5. O grupo 2 tem 1, 2, 3, 4, 5. O grupo 3 tem 1, 2, 3, 4, 5. O grupo 4 tem 1, 2, 3, 4 pessoas no grupo 4. Pode ser, pessoal? Charles entra no grupo 4? É o único grupo que tem 4 integrantes apenas, né? Nosso combinado aí é 5, né? Pode ser? Ok, Charles, pode ser? Charles entra no grupo 4? Sim, não, talvez. Charles respondeu ali que pode ser. Então, como tinha só 4 pessoas no grupo 4, né? Vamos colocar o Charles. Grupo 4. O grupo já formou, né? Essa forma de contato aí. Acredito que o grupo 4 criou, né? O seu grupo no WhatsApp, né? O pessoal, por gentileza, puder passar o link ali no chat. Grupo 4. Para o Charles entrar em contato com vocês. É claro que o grupo já tem algumas definições, né? Já conversaram algumas coisas, você vai ter que te inserir, né, dentro do contexto do grupo, tá, Charles? E pegar as tarefas, né, que ainda tem para fazer aí, para participar dessa etapa 1 junto com o grupo, tá? Então, peço aí, líder, né? O líder do grupo 4, Douglas, se puder passar o link aí no chat do grupo 4 pro Charles entrar no grupo, tá? Não sei se o Douglas está conectado aí, está ouvindo. Se o Douglas não está, de repente, ouvindo agora, ou outro integrante do grupo pode passar o link do grupo aí pro Charles, por gentileza, tá? Muito obrigado, Tamires. Tamires, ali, integrante do grupo 4, passou o link do grupo. Charles, então, entre em contato, né, com o grupo aí, para interagir nessa etapa 1, tá? Fazer parte da construção dessa etapa 1 aí com o grupo. Muito bem, gente. Então, fechou, né? Tínhamos só o Charles aí para entrar em algum grupo, já está fechado com o grupo 4. Então, o Charles, agora a gente tem os 5 grupos com 5 integrantes, né? Bem certinho, tá? Ainda tinha mais gente, né, nessa turma.
Se não, né, aparecer mais ninguém hoje, né, vai ficar esses 5 grupos para apresentar na terça-feira, tá? Dia 9. Então, vamos lá, gente. Então, fechada essa questão dos grupos, definidas as lideranças, né, definido o 5º grupo ali com a entrada da Andriele, definido o 4º grupo com a entrada do Charles, nós vamos adiante, então. Nessa semana 1, né, o nosso tema é a etapa 1, que vocês estão construindo, né, já desde a terça-feira, para entregar até o dia 13, né. Reforçando principalmente para quem entrou agora, né, nos grupos aí, tanto o André quanto o Charles, tá? Vocês constroem no grupo, né, a etapa 1, mas quem vai fazer a entrega lá no Classroom é o líder do grupo, tá? Para quem não participou da primeira aula, recomendo assistir o contrato pedagógico, assistir, né, a aula da etapa 1 da terça-feira, tá? Os vídeos estão ali no Classroom, na barra atividades, tá? É muito importante, foram tratadas várias coisas lá, que a gente não pode deixar de ter atenção. Bom, a nossa etapa 1, né, é composta ali dos itens que vão do número 1 até o 2.11, sendo que o item 1, conforme a gente conversou lá na primeira aula, ele é o resumo executivo, então eu vou ter que voltar nele depois, né? Eu preciso primeiro construir o trabalho para poder depois fazer o resumo, né? Não tem como fazer um resumo daquilo que ainda não foi feito. Então, o resumo executivo é isso, é falar sobre o que vai ser essa empresa, né, suas características principais lá, vou fazer uns 3, 4 parágrafos ali sobre a construção da empresa. Mas, precisa primeiro construir para depois fazer o resumo executivo. Então, nesse primeiro momento, quando vocês forem fazer a entrega da etapa 1, o número 1, o resumo executivo, ainda não vai ter sido feito, tá? Isso já sabemos, né? É tranquilo. Então, a etapa 1, vocês começam a construir a etapa 1 a partir do item 2, tá? Qual é o texto, né, que vocês vão construir aqui na capacidade empresarial? Vocês vão fazer um parágrafo introdutório, né? Pode fazer mais de um parágrafo, se quiserem, pode, tá? Mas um parágrafo introdutório é suficiente para vocês falarem o que vai ser apresentado nesse capítulo do trabalho de vocês. Então, o item 2 é um capítulo, né? Então, a empresa, vocês estão criando, né, o nome XYZ, vocês já devem ter escolhido um nome, né? A empresa XYZ apresenta, neste capítulo, né, a identificação dos seus empreendedores, experiência e atribuições, os dados da empresa, missão e valores, são todos os itens que vão ser apresentados no capítulo, na verdade, né? Na abertura do capítulo 2, vocês estão apresentando o que vocês vão, né, apresentar para esse leitor, né, do trabalho de vocês, tá? Todos os itens que estão dentro do capítulo 2 vocês vão apresentar, então tem que fazer esse parágrafo apresentando isso, né? Então, serão apresentados tais e tais e tais informações. É um parágrafo, né? Se quiserem dividir, né, em 2 ou em 3 parágrafos, também é possível, tá? Inclusive, o exemplo que eu vou mostrar para vocês depois, né, tem mais de um parágrafo, tá? Mas sim, dá para fazer em um parágrafo essa apresentação aqui do que será a capacidade empresarial, tá? Reforçando também que, ao fazer essa construção, tá, lá no roteiro, né, do plano de negócios da empresa de vocês, do grupo de vocês, vocês têm que estar sempre olhando a apostila de plano de negócios também, sempre consultando, né? Eu estou construindo capacidade empresarial aqui, a apostila me informa, o roteiro do plano me informa ali o que eu tenho que fazer, mas lá na apostila tem mais dados importantes ali, né, nesse item 2, né, capacidade empresarial, que eu posso, né, buscar informações também para me ajudar nessa construção, tá? Então, na hora de estar fazendo alguma parte do trabalho, alguma etapa, estou sempre olhando na apostila também, tá? Isso para todo mundo, né? Para todos os grupos. Todos têm que estar fazendo isso, olhando a apostila, né, constantemente, para se apoiar também na construção das etapas do seu grupo. Então, depois da abertura do capítulo, né, capítulo 2, vem o primeiro item, né, o 2.1, tá? Nesse 2.1, vocês vão apresentar os sócios, que são os empreendedores, e vão ter que colocar ali, né, alguns dados desses sócios empreendedores, entre eles, né, as experiências, as atribuições, né, as responsabilidades do cargo que esse sócio vai ter dentro dessa organização, dessa empresa que está sendo criada pelo grupo, tá? Então,
Inicialmente, né, vocês podem apresentar nesse formato textual, tá? Ou apresenta em formato de quadro, complementando com cargo e atribuições. Então, na forma textual, vocês vão apresentar ali o sócio 1, o nome desse sócio, né, os dados dele, endereço, telefone, em forma de texto. Embaixo, vão colocar o cargo que ele vai ocupar na empresa e quais as atribuições desse cargo. Tá? Se escolherem fazer em formato de quadro, né, aí vocês vão colocar lá um quadro, né, quadro 1 do sócio 1, então tem que fazer aquela forma, né, de apresentar um elemento não textual, qualquer elemento não textual, vocês têm que apresentar ele, né, identificando o que ele é, em primeiro lugar, né, se é um quadro, uma tabela, uma figura, né, um gráfico. Nesse caso aqui, ele é um quadro. Qual o número dele na sequência do documento? Ele é o primeiro do documento, então é quadro 1. Tá? Espaço, traço, e um título dizendo que quadro é esse. Tá? Então, quadro 1, traço, dados do sócio, dos sócios. Aí eu identifico sócio 1, coloco o nome dele, endereço, cidade, telefone, enfim. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Ou seja, foi o grupo, né, que está construindo essa empresa que elaborou esse quadro, né, os dados do quadro. Então, vai colocar autoria própria. Se fosse uma figura de um livro, de outro lugar, né, que eu tirei de uma monografia, tirei de uma tese, né, de uma pesquisa lá no IBGE, enfim, aí eu colocaria aqui, fonte 2 pontos, da onde veio, né? Quem foi o autor daquela figura. Nesse caso aqui, é um quadro que está sendo elaborado pelo grupo. E é sequencial, tá? Quando eu for fazer o sócio 2, qual vai ser o número do quadro? Quadro 2, dado do sócio 2, e aí faço o quadro. Ressaltando que, se eu escolher fazer o quadro, embaixo, né, do quadro, segue um texto, né, especificando o cargo e as atribuições desse cargo. Eventualmente, tá, já teve grupos em outras vezes, né, que em anos anteriores eles acabaram aumentando um pouquinho o quadro, né, fizeram mais duas linhas no quadro, colocaram uma linha de cargo e uma linha de atribuições. Também dá, tá? Só vocês vão ter que editar o quadro, né, e aumentar ele, tá? Esse modelinho de quadro tá direto dentro, né, lá do roteiro do plano, lá, dentro da etapa, lá no Classroom, né? Vocês podem editar, podem até tirar ele e colocar outro que vocês tenham criado, né? Em alguma outra ferramenta que queiram usar, né? A edição lá é livre para vocês fazerem, tá? Só não esqueçam, né? Tem que apresentar o sócio, o cargo, as atribuições dele. Pode ser textualmente ou pode ser com uso de quadro. Se utilizar em quadro, tem que usar essa forma, né, de identificar, né? Numeral quadro, título do que ele é, fonte 2 pontos, autoria própria, tá? E aí, né, em qualquer situação de elemento não textual, durante todo o documento, vocês vão ter que fazer esse formato de identificação, né? Dizer o que ele é, se é um quadro, uma figura, uma tabela, um gráfico, o número na sequência do documento e o título, embaixo, fonte e a autoria, tá? Sempre para Professor, textuais. Sim, pode falar. eu não fiz assim em formato de quadro, eu coloquei tipo sócio 1, aí coloquei o nome da pessoa, o cargo e as atribuições, mas eu não fiz em formato de quadro, é obrigatório? E foi isso que a gente estava falando, né? Você tem duas escolhas, né? Uma é fazer textualmente, que é a primeira, né? As 3 primeiras linhas que está aqui, ou fazer em formato de quadro. Tá? Ah, tá bom, então. Eu fiz em formato de Isso, texto. isso. É uma escolha, né? Que vocês, como grupo, vão É que eu fazer. não sou muito boa nas criações de planilhas e Sim, Excel. sim. Daí eu Mas, fiz textualmente. certo. Mas o quadro está lá, né? Dentro do documento, né? Lá dentro do roteiro do plano. Clicando em etapa 1, né? Clicando ali no roteiro do plano, está lá o quadro, né? Sim. Ele está lá, seria inserir as informações ali dentro e depois colocar o texto embaixo. Mas, quem escolher fazer textualmente, né, vai inserir lá o texto, só vai ter que tirar o quadro, porque já não vai mais fazer sentido ter o quadro lá, né? Se fez Sim, eu textualmente, vai retirei. inserir o texto e vai tirar o quadro, tá? Mas boa pergunta, né? Poderia ser dúvida dos demais colegas também, então é importante a gente participar por isso também, né? A gente se esclarece e também já tira a dúvida dos demais. Obrigado pela pergunta. Imagina. Muito bem.
A Luane colocou ali, é obrigatório escrever o endereço e telefone? Se for utilizar o quadro aqui, né, vai escrever dentro do quadro, mas sim, né, vai colocar endereço e telefone fictícios, conforme a gente combinou lá na primeira aula, tá? Não é um endereço real, né, nem telefone real. Nem menos, né, ainda número de documentos, né, nada, né, que seja real. Só o nome é verdadeiro, né, mas o endereço do sócio, né, o telefone aqui é fictício, tá? Se for fazer textualmente, também, tá? Só não vai estar dentro do quadro. Vai ter os dados do sócio 1, né? Tá aqui textualmente o exemplo, né? Sócio 1, aqui vem, escreve os dados dele, né? Tá só uma linha, mas tem que acrescentar mais linhas para o resto dos dados. Depois, cargo e atribuições, e aqui está um formato textual. Embaixo está o formato de quadro, né? Só que o quadro tem complementar, né? Depois dos dados do quadro, ainda tem que colocar cargo e atribuições, né? Tá? Quem vai fazer textualmente vai colocar os dados do sócio aqui, o nome dele, embaixo o endereço, cidade, telefone, e depois o cargo e as atribuições, tá? Quem escolheu fazer textualmente. Tá, Luane? Obrigado pela pergunta. Legal, né? O pessoal tá fazendo perguntas, participando aí. Isso é muito importante. Então vamos lá, gente. Item 2.2. No item 2.2, vocês vão construir ali um texto que identifica os dados da empresa, tá? Aí na aula passada a gente já falou desse item e eu falei, né, tem lá material complementar para vocês olharem também, né, para ajudar a construir esse item 2.2, tá? Então sim, tem lá no Classroom, né, se vocês clicarem lá na barra atividades, vocês podem rolar aí o scroll do mouse ou o touch pelo celular e vocês vão encontrar lá um tópico chamado materiais complementares, né? Ali tem, né, nesses materiais complementares ali, setor de atividades, como fazer missão dos valores, tem alguns arquivos, tá? Entre eles tem lá, né, as indicações lá sobre localização, razão social, enfim. Começo, né, desse item, o 2.2, sim, pode falar. Aí sobre a localização da empresa, que pede um endereço, a Sim, nossa empresa ela é só um e-commerce, é só online. Eu posso só colocar e-commerce? Não, aí tu vai colocar o endereço do administrativo, né, da empresa. No caso, é a casa de cada um. Não, mas aí vocês vão definir, né, vai ser uma empresa, né, então ela tem um endereço, então vocês vão definir um local, né, vai ser endereço, a sede administrativa da empresa, mesmo que ela tenha e-commerce, né, vende para o Brasil todo, mas tem a sua sede administrativa, né. E vai ser o endereço da sede administrativa. É um e-commerce, né? Só com vendas online e tudo mais, não teria necessidade, mas tudo bem. Eu vou colocar o endereço, então. Sim, vamos pensar como empresa, né? Tá? Não, eu tô pensando como empresa, senhor. É que não Sim, necessariamente. é que as empresas elas não têm endereço da casa dos sócios, né? Elas têm endereço da sua sede administrativa, né? Sim, Tá? então tá. É que às vezes a gente tem essa tendência, né, de pensar de uma forma de uma empresa mais informal, né? Mas nós estamos montando uma empresa formal, né? E mesmo as empresas de e-commerce elas têm um endereço, né? Juridicamente, para ser formada, as empresas precisam ter um endereço, né? A gente não consegue criar uma empresa sem endereço, tá? Se a gente for na junta comercial e disser assim, não tem endereço, então não vai abrir empresa, né? Certo? Então, esse endereço sede administrativa a gente precisa ter. Inclusive, a gente vai ter que fazer o layout dessa sede administrativa, né? Para quem escolher fazer e-commerce, por exemplo, né? Para quem for fazer uma loja, vai ter o layout da loja. Quem for fazer uma indústria, vai ter o layout da indústria. Quem for fazer comércio, vai ter o layout do seu comércio. E o endereço, né? Para quem vai fazer uma empresa na área de tecnologia, e-commerce, né? Até site, né? Até rede social, né? Tem endereço, tá? Professor, eu posso dar um exemplo, tipo, meu marido, ele é prestador de serviços. Sim. E quando eu fui abrir o MEI dele, tipo, como ele presta serviços em residências, condomínios, prédios e tal, mesmo assim ele precisa ter um endereço fixo também. Que, tipo, quando eu fui abrir o MEI, eles pediram qual é o endereço, qual é a sede que vai ficar a parte administrativa, né? Então a empresa realmente precisa ter um endereço, né?
Exatamente, né? Exatamente. É que no nosso dia a dia a gente não tem essa prática, né? A gente, e aí, né, na vida real do juridiquês empresarial aí, né? A gente precisa realmente, né, cumprir com aquilo que é solicitado pelas normas, né? Então, a gente vive num Estado democrático de direito, vocês vão lembrar lá da disciplina de Direito e Legislação, né, do primeiro ciclo, né? E no Estado democrático de direito existem normas jurídicas, né, que regulam, né, as relações das pessoas com as empresas com o Estado, né? E a gente tem lá o Código Civil, Direito Tributário, enfim, e aí tem toda essa regulação de como abrir as empresas, né? E sim, está lá, a empresa tem que ter endereço físico, né? Vitória, obrigado pela pergunta, pessoal. Vitória, um e-commerce precisa de um endereço até mesmo para enviar as coisas por correio, precisa de uma sede administrativa. Isso mesmo, Vitória. Legal, né, gente? Muito boa a participação de vocês, aí, os colegas, inclusive, complementando, né? Muito bom, legal. Então, gente, esse item 2.2, dados da empresa, né, o elemento inicial, né, que vocês vão tratar na abertura desse item, né, como os colegas já estavam trazendo aí, é o nome e o endereço, né, e claro, né, pede um CNPJ ali. Como a gente não está abrindo oficialmente, né, ela não vai ter esse número oficial, né, a gente vai criar um número fictício, aí na apostila mostra ali, né, quantos números você tem que usar para criar o CNPJ fictício, né, sigam ali aquela instrução, não tem problema nenhum, tá? Mas na hora de definir o nome da empresa, vocês já vão ter escolhido algumas coisas, né? Então, eu vou montar uma empresa num determinado setor da economia, num determinado ramo dentro desse setor, né? A empresa vai fazer um determinado produto, serviço, comércio, enfim. Eu vou criar um nome fantasia e todos nós, né, todas as empresas do nosso plano de negócio vão ser limitadas conforme a gente conversou na aula passada, né? Então, eu vou colocar já ali nessas informações, setor, comércio, né? Dentro do comércio, o que é vestuário, então, comércio de vestuário, aí o nome da empresa, né? Pode ser um nome fantasia, né? Ou um nome que vocês queiram criar, limitada, tá ali. Endereço, localização, já é importante, né? Então, eu vou ter que definir, né, um local para essa empresa, tá? E esse local, né, essa definição, ela é feita pelas empresas, né, de uma forma motivada. Ela escolhe de maneira aleatória, né? Não colocar em qualquer lugar serve, não, né? Ela escolhe por alguns critérios, né? E aí a gente vai falar aí, né, nessa etapa também, quais os critérios, né? Faz um pequeno parágrafo, né? Escolheu o tal endereço por causa disso, por causa daquilo, né? Justifica essa escolha, né? Essa escolha foi feita de uma forma estratégica, né? Esse endereço é bom por quê? Né? É uma região central, facilita acesso a isso, aquilo, enfim, né? A gente explica, né? Por que daquela localização. Inclusive, né? A ideia também é inserir, que vocês possam inserir, né, um mapa, né? Uma imagem, um print aí, pode ser, né, desses sites aí de localização, como o Google Maps, né? Onde vocês consigam demonstrar também por imagem, né? Onde essa empresa está localizada, tá? Só para diferenciar, né, o que é razão social do nome fantasia, a razão social é o nome jurídico, né, aquele que vai ser registrado, né, e o nome fantasia, né, é aquele utilizado no marketing da empresa, né. Claro que esse nome fantasia também precisa ser patenteado, né. Existe lá, né, uma sistemática na nossa no nosso meio comercial, industrial, né, que regula a existência das empresas, né, que é o INPE, né, Instituto Nacional de Patentes, e as marcas são patenteadas, registradas, né. Então, até o nome fantasia faz parte, né, desse processo jurídico, tá? Então, eu não posso usar um nome que já existe. Então, no momento de criar o nome da empresa de vocês, a razão social, vai ter lá o setor, o ramo, e colocar um nome fantasia junto, né, no nome completo da empresa, cuidem para não escolher um nome que já existe, tá? Vocês têm que criar um nome próprio para a empresa de vocês, tá? Bom,
Falamos de uma forma geral, na aula passada, da missão da empresa, né? A criação da missão, a gente relembrou que vocês já viram isso lá no planejamento estratégico, né? Uma disciplina do primeiro ciclo, e tem uma forma de fazer, que vocês já aprenderam essa forma de fazer, mas eu trouxe aqui para reforçar, né, as perguntas norteadoras para a criação de missão, por exemplo, tá? Mas nesse item ali, no nosso roteiro do plano, que vocês vão estar fazendo a etapa 1, no item 2.3, né, pede para vocês apresentarem primeiro uma definição do conceito de missão a partir de um determinado autor, tá? Então, vamos usar um autor, vamos pesquisar, que é Renato, Peter Drucker, né? Enfim, um autor da escolha de vocês vão pesquisar sobre o que aquele autor diz, o que é missão. Aí vocês vão usar um formato de citação indireta, foi aquele formato que a gente falou na aula passada. A gente vai usar citação indireta justamente para não complicar as coisas, né? Existem outras formas de fazer citação, mas aí a gente vai usar só esse tipo, né, que é mais fácil, mais direto, para não deixar muito complexa essa questão de normas ABNT para a construção do nosso trabalho, tá? Então vamos usar. Segundo, fulano de tal, né? Sobrenome dele, tá? A gente sempre cita o sobrenome do autor, não usa o nome completo, nem o primeiro nome, usa o sobrenome dele. Então, segundo, fulano de tal, aí entre parênteses, o ano da publicação, se foi de um livro, se foi de uma tese, se foi de uma monografia, enfim, entre parênteses o ano, né? Citei o autor, segundo fulano de tal, o ano, vírgula, e aí vocês apresentam uma paráfrase. O que é uma paráfrase, né? Aquilo que o autor explicou com as palavras de vocês, né? Isso é uma paráfrase, ou seja, o que eu entendi do que o autor disse sobre o que é missão? Aí eu falo com as minhas palavras. Por quê? A gente não pode, né, nessa situação de citação indireta, né, utilizar o texto do autor tal qual está no livro, né, ou na publicação dele. Isso chama plágio, né, enfim. É até importante vocês saberem disso, né, porque qualquer tipo de trabalho acadêmico, né, de conclusão de curso, né, seja no nível técnico, né, seja no nível superior, seja numa pós-graduação, mestrado, doutorado, a regra é a mesma, tá? Então, citou o autor, falou sobre o que o autor diz, o que é a missão, com as palavras de vocês. Aí embaixo vem um outro parágrafo de vocês apresentando a missão da empresa de vocês, tá? Lembrando aqui que no texto, né, vocês não podem utilizar a primeira pessoa, né? Apresentamos, não posso usar, né, para dizer apresentamos a missão, porque apresentamos qual é o sujeito oculto? Nós apresentamos, nós é a primeira pessoa. Então, não pode utilizar a primeira pessoa. A gente usa sempre a empresa, o plano, né? Apresenta-se aqui a missão da empresa XYZ, tá? Então, na terceira pessoa, estão apresentando uma empresa e essa terceira pessoa, essa terceira entidade, né? Que é a empresa, que é o plano, que é o projeto, que vocês estão apresentando, construindo, planejando, tá? Então, pode começar esse segundo parágrafo, né, falando, apresenta-se aqui, né, ou apresenta, melhor nem utilizar o aqui, né, que é mais coloquial, apresenta-se, né, neste item, né, a missão da empresa XYZ abaixo. E aí, abaixo o parágrafo com a missão da empresa de vocês. O que precisa constar na missão? Bom, a missão é o hoje, ou agora, né? O que a empresa faz, para quem faz, por que faz, com que tipo de qualidade faz. É isso. E aí tem umas perguntas que ajudam a construção da missão, tá? São 6 perguntas básicas, tá? Então, o que a empresa faz, ou o que a empresa deve fazer, né? A empresa faz, né, prestação de serviço, para isso, para aquilo outro. A empresa comercializa produtos, assim, 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 tá? Para quem? Para um público X, Y, Z, tá? Para que ela faz, né? Para atender uma necessidade daquele público, para resolver um problema, né, para satisfazer o desejo, né, daquele mercado, enfim, dizer para que ela faz. Como, né? Aí ela diz, né, qualifica o como ela faz, né? Qualidade, confiabilidade, segurança, enfim, onde, né, no Brasil, né, no mundo, né, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, definem a localização e também a responsabilidade social, né, que é mais recente, né, e algumas empresas, né, até já atualizaram, né. Eu coloquei aqui o antigo, né, a missão antiga da Embratel como exemplo para vocês. Vejam que
esse aqui está desatualizado, né? A Embratel não fala aqui, né, nessa missão, nessa versão da missão mais antiga da responsabilidade social. Então, hoje em dia, né, as empresas já estão atualizando, né, a sua missão, acrescentando a questão da responsabilidade social, né? Então, acrescentam, né, mais um trecho na sua missão, falando sobre o uso consciente dos recursos, né, o descarte correto dos materiais da empresa, enfim, tá? Então, a missão fala do hoje da empresa, o que ela faz, para quem ela faz, por que ela faz, como ela faz, onde ela faz, tá? Respondendo, né, essas 6 questões, a gente constrói o texto tranquilamente. Já alerto aqui para não acontecer alguns erros, né? Em outras vezes, alguns grupos entenderam que tinham que colocar a pergunta e a resposta, né, para criar a missão. Não, são perguntas norteadoras. A missão é um texto, né, um parágrafo criado, tá? Só para alertar aí para que não aconteça novamente. Visão. A dinâmica segue a mesma, né? Um parágrafo introdutório falando segundo determinado autor o que é a visão para esse autor, tá? Depois, aí vocês vão colocar, né? Apresenta-se a seguir a visão da empresa XYZ. Aí embaixo um parágrafo apresentando a visão da empresa de vocês. Aqui o contexto é um contexto de horizonte futuro, né? No futuro, para frente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Como essa empresa, né, vai chegar lá, né? O que ela vai fazer, qual o objetivo dela nesse futuro, né? Qual as forças que vão impulsionar ela a chegar nesse futuro, os valores que vão levar ela a este futuro, né? O que essa empresa deseja realizar nesse futuro, nesse horizonte futuro, né? O que ela vai fazer de melhor, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui da empresa Itaú, tá? Ela fala aqui o objetivo futuro dela, né? As forças que impulsionam, os valores dela. É um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, tá? Gostaria de reforçar, né, uma coisa que a gente também falou na terça-feira, é que sempre que a gente for fazer a citação do autor, né, em qualquer momento do nosso documento, esse autor que a gente citou, né, no item 2.3, 2.4, né, a gente retirou aquela informação de uma fonte primária, de um livro, por exemplo, tá? E eu vou ter que colocar esse livro, da onde eu tirei essa informação, lá nas referências bibliográficas, tá? Então, aqui eu usei segundo fulano de tal, ano tal, e falei que o entendimento do que seja a visão. Aí, lá nas referências bibliográficas, eu tenho que colocar lá, né? O sobrenome, nome do autor, o título do livro, a editora, o ano, enfim, as informações, né, da referência bibliográfica de onde saiu, tá? Mas é lá nas referências bibliográficas, lá no finalzinho, né, da etapa 4, tá? Mas já vão anotando isso, né, deixando organizado para colocar nas referências bibliográficas, tá? Inclusive, nos materiais complementares de vocês, né, que está ali na barra atividades do Classroom, né, tem um tópico lá, materiais complementares, foi colocado para vocês ali, né, também como fazer essas referências bibliográficas, tá? Quando sempre que necessário, consultem ali, tá? Pra vocês saberem anotar, né, e saber o que tem que anotar para colocar nas referências bibliográficas depois, tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Sor, essas... Ai, meu Deus, essas definições aí de algum autor é obrigatório? Sim, né, trabalhos acadêmicos, conclusão de curso, né, a gente precisa citar autores, né, isso é o que torna o trabalho científico, tá? Isso é válido, de novo, né, tanto para o nível técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, a gente precisa citar os autores. Na verdade, mestrado e doutorado, né, eles já têm um nível de autoria, por assim dizer, né, autoria própria, né, o mestre e o doutor, eles já podem registrar suas ideias, né, como ideias do pensador, né, as ideias próprias, né, mas fazem citações também, né, podem fazer citações. Em nível de técnico, graduação, aquela pós-graduação lato sensu, né, todos têm que citar os autores para dar suporte àquilo que está sendo trabalhado durante a monografia, TCC, enfim, tá? Ok. Legal, obrigado.
No nosso aqui, né? Na aula passada, acho que a gente já combinou, né? Que tem que ter no mínimo 3 autores, tá? Pode ter mais, né? Mas o mínimo é 3, tá? Tá bom. Legal. A Raquel colocou no chat aqui que, por enquanto, nenhuma dúvida. Obrigado, Raquel, também. Ok. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida, mas, tipo, não é em relação a essa parte aqui. Tipo, a empresa pode ter 5 sócios quando eu for descrever ali, eu posso colocar os 5 pessoas? É para ser os 5, né? Na verdade. É os 5 Sim. sócios, né? Isso. É que eu não tinha certeza se, tipo, na legislação, quando tu vai montar uma empresa, realmente pode ter 5 sócios. Sim, sim. Até por isso eu já comentei com vocês na aula passada, lembra? Que vocês vão fazer, todos os grupos vão ser uma empresa limitada. Limitada permite Uhum. 2 ou mais sócios, né? Então é Sim, esse o caso, tá? tá bom, então, obrigada. Não poderia ser MEI, por exemplo, né? MEI não pode ter mais sócios, né? Mas a É limitada isso que eu sim. fiquei pensando. Isso, tá? É Então, por só. isso que a gente está fazendo. Quando tu tem somos 5 sócios, no caso, dos grupos, o sócio administrativo, digamos assim, que é o sócio dono, né? Não necessariamente, tá? Mas pode ser, sem problema nenhum, né? O sócio principal, né? Tu quer dizer, ele pode ser o Isso. administrador da empresa, né? Sem problema nenhum. Mas às vezes não, né? Ele não é o administrador da empresa, né? Ele coloca um diretor administrativo, né? Ele é o presidente, o CEO, né? Por assim dizer, né? O CEO. E ele coloca um diretor administrativo que desempenha essa função, né, de gestão executiva, né, tá? Mas em geral sim, tá? Em geral sim, muitas empresas, o sócio principal, né, o CEO, no caso, o presidente, ele é o executivo, né, da empresa. Tá. Aí tu pode fazer a escolha, né, se vocês quiserem colocar um sócio como o CEO, né, o presidente da empresa, ou podem designar um diretor administrativo. Aí vai depender de como vocês querem montar essa estrutura, tá? Isso é livre do grupo. Uhum. Tá bom, obrigada. Obrigado. Muito bem, gente. Vamos ao próximo item, que é o 2.5, são os valores da empresa, tá? Esse aqui, frente aos outros dois, né? Missão e visão, tem uma construção um pouco mais simples, porque não precisa de um parágrafo, né? Para apresentar os valores da empresa. Os valores da empresa são apresentados aqui em tópicos, né? De 3 a 6 tópicos, né? Com valores da empresa. 3 até é muito pouco, né? O melhor ali seria 5, 6 tópicos como valores da empresa, tá? Mas o formato, né, segue, apresenta primeiro um autor, né, falando o que é valores, né, com as palavras de vocês. Depois, abaixo, vão apresentar os princípios, né, que norteiam as relações da empresa de vocês com o mercado, os fornecedores, os clientes, o governador, os entes governamentais, né? Então, esses valores, né, eles têm essa perspectiva. Então, que valor a gente vai ter? Então, a gente pensa assim, como é que eu quero me relacionar com os meus clientes? Então, isso pode gerar um valor, né? Como eu quero me relacionar com os fornecedores? Isso pode gerar um item valor, né? E assim por diante, tá? Então, tem alguns que geralmente as empresas usam, né? Aqui embaixo como exemplo, compromisso, ética, dedicação, confiabilidade, inovação. E vocês podem qualificar, né? O valor. Posso colocar compromisso, 2 pontos, e falar, né? Compromisso na relação, né, dos prazos de entrega com os clientes, ética, 2 pontos, né, e assim, né, qualificar um pouquinho, né, por que escolheram aqueles valores, tá? Mas não necessariamente, estou citando como exemplo, pode ser só os tópicos, né, abaixo do parágrafo que fala o autor o que é valores, citar ali 5, 6 valores, tá? O próximo item é a identidade visual da empresa, né? Começando com o logotipo, né? Onde vocês vão criar o gráfico, né? A figura, né? Que identifica visualmente a empresa de vocês e vão escolher as cores, né? Que vão fazer parte desse gráfico, né? Logotipo que identifica a empresa, tá? Então, também aqui apresenta uma definição, né?
segundo, né, Licker, por exemplo, né, ano tal, vírgula, logotipo, é isso, né, com as palavras de vocês. E aí, uma frase abaixo, né, a empresa XYZ apresenta o seu logotipo, e aí vai apresentar o seu logotipo, tá? Não esqueçam, o logotipo é uma figura, então, vai lá, o que é figura? Qual o número da figura no documento? 1, traço, logotipo da empresa XYZ, embaixo do logotipo, fonte 2 pontos, quem é que fez o logo? Foram, né, os autores do projeto, então, fonte 2 pontos, autoria própria, e apresenta o logotipo da empresa, tá? Deixei já um material também ali nos materiais complementares com a identificação, né, de qual é a significância, né, ou qual o significado, ou qual é a impressão, né, que as empresas querem passar para o seu público com o uso de determinadas cores, tá? Então, as cores, né, elas fazem parte, né, do chamado neuromarketing, né, que as empresas usam, né? Então, tudo aquilo que impressiona os nossos sentidos, né, pode ser utilizado de alguma forma pelas empresas para chamar a atenção, né? Então, a gente sabe que, né, o indivíduo humano, né, ele se constrói ao longo do tempo, né, pela experiência que tem no mundo objetivo, né? Então, no nosso mundo objetivo, a gente, desde a primeira infância, a gente tem contato com sabor, né, com elementos visuais, auditivos, né, táteis, né? Então, todos esses sentidos, né, eles vão gerando uma história, né, de conexão, às vezes profunda, emocional, psicológica, ao longo da nossa vida. E elas despertam, né, em alguns momentos, que a gente chama de gatilhos, né? Então, existem, né, estudos, né, na área do marketing que relacionam algumas cores a alguns sentimentos. E por isso as marcas fazem essas escolhas, né? Elas querem causar aquela identidade, aquela impressão, né, aquela conexão com o seu público-alvo. E aí escolhem determinadas cores. Às vezes, no logotipo, né, além do gráfico, enfim, do desenho, né, vai ter 1, 2, 3 cores, a depender da composição e das impressões que a empresa, e da conexão que a empresa quer com o seu público, tá? Então, tem esse material complementar ali para vocês conseguirem justificar a escolha das cores, tá? Mas aqui é só para pegar um exemplo, né? O vermelho, por exemplo, utilizado em muitas marcas, como a Kellogg's, a Nintendo, a Coca-Cola, a Netflix, né? Algumas empresas da área alimentícia, por exemplo, usam vermelho porque ele é uma cor utilizada para compra de impulso, né? Causa mais excitação, né? A cor vermelha, né? Então, uma tendência de compra por impulso. Então, às vezes a gente tem, olha ali, né? Entra no supermercado e vê algumas embalagens vermelhas, né? E, geralmente, muitas marcas, né? Que não são produtos de primeira necessidade, né? Vão acabar usando vermelho para causar um impulso, né? Nos sentidos, uma excitação aos sentidos do cliente e vai comprar, né? Mesmo que seja de forma subjetiva, né? Sofreu aquele estalo, né? Aí a decisão, né, é racional, compra ou não compra, mas sofreu aquele impacto, né? Então, Coca-Cola, por exemplo, não é um produto essencial que as pessoas compram, mas usa na sua marca, no seu logo vermelho, uma compra por impulso, talvez, né? Barras de chocolate, né? Caixa de bombom, às vezes, usa a cor vermelha, né? Então, é um exemplo aí e uma justificativa do porquê algumas marcas usam a cor vermelha, tá? Tem material complementar para isso, para ajudar vocês nessa definição, tá? Para construir o logotipo, vocês podem utilizar a ferramenta que vocês acharem, né, melhor para vocês, tá? Ah, professor, eu quero usar o Canva, canva.com, eu quero utilizar o Wix, eu quero utilizar o Freelogo, eu quero usar um aplicativo, né, que eu baixei para o celular para criar o logotipo, eu quero criar o logotipo no PowerPoint, né? Vai lá, cria o seu logotipo, né, e insere ele no seu documento. A ferramenta que vai usar é livre, né, mas ela foi criada pelo grupo, então por isso fonte 2 pontos, autoria própria, não vai fonte 2 pontos e a ferramenta que eu usei para fazer, né, não, né, é o autor que fez, tá? Então esse detalhe é importante. Conectado, né, ao logotipo vem o slogan, né? Ele é frequentemente utilizado junto com o logotipo, né? É uma frase, né, que também causa identificação, né? Tem um significado, uma conexão da empresa com o seu público através do slogan.
tá? Então, as empresas, né, se utilizam, né, dessa composição. Vem o logotipo, né, o nome da empresa e o slogan, que é essa frase que conecta, tá? Até a gente usou como exemplo, né, acho que foi na turma de vocês, né, a gente usou como exemplo o Zafari, né, e tem lá o símbolo, né, o logotipo, que é o esquilo, vai o nome lá Zafari, e no seu marketing vai aquela frase, né, que é seu slogan, né, economizar, comprar bem. Eles escolheram essa frase, a frase foi pensada, projetada, para causar algum significado no seu público-alvo, né? As pessoas olham o significado de comprar bem, então, né, se eu quero qualidade para mim, para minha família, né? Mesmo que eu pague um pouquinho mais, eu estou levando essa qualidade para minha família e para os meus, né? Então, não compra no mais barato, porque lá não vai ter qualidade. Essa ideia, essa impressão, né, e esse impacto que eles querem causar com essa frase, tá? Do slogan. Então, é isso, gente. Aqui vocês vão apresentar um autor, dizendo, né, na visão de vocês, aí, nas palavras de vocês, o que é slogan, e aí depois abaixo, apresentando o slogan de vocês, e abaixo do slogan, né, a justificativa, né? Por que essa frase, que impacto vocês querem causar com essa frase que foi escolhida como slogan, tá? Item 2.8, setor de atividades. O item 2.8, vocês vão apresentar ali 3 parágrafos, né, falando sobre as escolhas de vocês. A gente escolheu o setor do comércio. Então, eu vou falar como é que está o comércio, né, no Brasil, no estado, na cidade onde a gente definiu colocar a empresa, né. Dentro do comércio, eu escolhi o comércio de vestuário. Eu vou fazer um parágrafo falando como é que está o comércio de vestuário, né, no Brasil, no estado, na região onde eu decidi colocar a empresa, né, mais um parágrafo, né, justificando o porquê da escolha, enfim, dessa área, tá? Então, 2, 3 parágrafos será suficiente. Grandes setores, né? Aqui eu coloquei 3. Tem a área do setor industrial, setor comercial, setor de serviços, e tem ainda, né, o quarto setor, que é a agroindústria, agronegócio, né? Dentro de setores, tem ramos. E aí, a escolha é de vocês, é dos grupos, tá? Mas vão construir parágrafos falando, né, do setor, do ramo, e como ele está, porque escolheram, né, esse setor, esse ramo, tá? Fontes primárias, lembrem, né? Na aula passada a gente falou disso, tá? Então, eu não vou colocar ali, eu vi lá no site do G1, da Globo, né, que o setor do comércio, né, aí vou lá e coloco lá, o setor do comércio é muito bem fonte, né, reportagem do G1, não, né? Fonte primária, né? Então, institutos de pesquisa, né? Fontes governamentais, né? Daí que a gente vai tirar as fontes para dizer como é que está aquele setor, aquela área no país, no Brasil, enfim. Alguém levantou a mão, né, Vitória? Fui eu, mas, senhor, por exemplo, assim, eu vou precisar pesquisar essas fontes e pesquisar sobre esse comércio, mas tem que ser sobre a área específica ou geral? Por exemplo, se a gente vai falar sobre a área da beleza, tem que falar sobre o produto específico? Sim, que produtos vão ser esses, né? Esses produtos, eles têm, né, uma dinâmica dentro do mercado de atuação, né? O produto de beleza é muito variável, né? Quais produtos de beleza, né? Para qual público, né? Então, produto de beleza... Tá, então... Se for bem específico, né? É produto de beleza no geral, é o produto de beleza para o público masculino e feminino. Então, na hora de apresentar o teu setor de atividades, tu vai colocar o geral, né? É o comércio de produto de beleza. Então, vou colocar o setor, comércio. Como é que está o comércio do Brasil? Depois, um parágrafo falando do comércio de produtos de beleza, né? Mas aí eu posso especializar, né? É produto de beleza para o meu público, né? Para o público feminino só. Então, eu vou falar como é que está, né, o produto de beleza para o público feminino, tá? Entendi. Legal, obrigado pela pergunta, Vitória. Muito bem. Depois, o 2.9, que é a forma jurídica e o enquadramento tributário, né? Então, a forma jurídica a gente já definiu na aula passada, né? Porque são grupos de 5 pessoas, né? E a forma jurídica ilimitada permite 2 ou mais sócios, né? Também permite que as empresas se enquadrem em um simples nacional. Então, esses são os 2 grandes temas, né? Do porquê a forma jurídica limitada. E vocês vão fazer um parágrafo falando disso, né?
o que é a forma jurídica limitada, né? E o que ela permite, né, para a empresa, né? Essas situações, tá? Depois vocês vão falar do enquadramento tributário. Claro, para falar de enquadramento tributário, vocês vão fazer ali, né, um parágrafo de estimativa de faturamento, né? Simulando o faturamento da empresa. Escolham aí um produto ou 2, 3 produtos com preço, né? E vão fazer uma estimativa, conforme a gente explicou na aula passada, né, de faturamento anual. Tá? A partir desse valor de faturamento anual, a gente entra nos enquadramentos tributários, né? Tem o federal, né, municipal e estadual. No federal será o Simples Nacional, como a gente falou, né? A limitada nos permite entrar no Simples Nacional. Bom, se a empresa é da indústria, comércio, serviços, ela tem um anexo específico dela dentro do Simples Nacional, né? Então, fiz o parágrafo introdutório da forma jurídica limitada, explicando aquelas situações. Fiz a estimativa de faturamento, que deu um valor de faturamento anual. A minha empresa do comércio, eu vou olhar o anexo 2 do Simples Nacional, que é um anexo de comércio. E aí, vou apresentar esse anexo, vou colocar ele, né? Vou colocar quadro número tal, anexo 2, Simples Nacional, fonte 2 pontos abaixo do quadro, né? Fonte 2 pontos, aí na autoria própria, né? Porque esse quadro do Simples Nacional está na lei, é de lá que sai, né? Então, vou colocar a lei do Simples Nacional, né? Ano 2021. E aí, coloca o quadro e identifica qual a faixa que a empresa ficou nessa estimativa de faturamento. Então, eu tenho um produto, fiz a estimativa do ano, aí eu vou ver, ficou na segunda faixa, e aí vai ficar identificado qual é a alíquota do Simples Nacional que você paga pela empresa, né? Tudo definido aí nesse primeiro momento, tá? Vitória, pode falar? Ô, senhor, na fonte, quando a gente tem que colocar embaixo do quadro, eu posso colocar o nome da empresa ou eu tenho que colocar tipo, se eu for fazer o quadro, colocar o meu nome? Não, é autoria própria, né? Ou autoria própria ou autores, tá? A gente não usa nome pessoal, né? Nem o nome de empresa, tá? É sempre ou autoria própria ou autores, tá? Entendi. Quando for o grupo que fez, né? Ou for algum integrante do grupo que fez, é autoria própria ou autores, tá? Agora, quando for um quadro, né? Que a gente tirou de um outro documento, de um livro, aí sim a gente vai citar, né? O nome, né? Daquele autor. Então, eu tirei do livro do Chiavenato, aí sim, fonte 2 pontos, né? Chiavenato e entre parênteses ali o ano da publicação do livro dele, tá? Entendi. Legal, obrigado. Certo, gente? Aí a gente falou de imposto federal, né? Do Simples. Ainda vai ter que apresentar, né? O imposto estadual, algo comum, né? Porque o imposto estadual, né? O ICMS no Rio Grande do Sul tem um valor único, né? Claro que tem algumas variações, né? Algumas empresas que recebem benefício, né? E aí tem esse valor reduzido, né? Mas de forma geral a gente apresenta ali o percentual do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. E depois o ISS municipal, né? Que é imposto sobre serviço. Aí, a depender de onde você escolher o endereço da empresa de vocês, dependendo da cidade onde colocaram, né? O ISS cobrado por tipo de empresa de vocês pode ser bem variável, né? Aí tem que dar uma pesquisada, né? Junto à prefeitura da cidade onde vocês estão colocando a empresa de vocês. Claro que ainda tem que identificar, né? Se a empresa de vocês se enquadra, né? Ela vai pagar ou não o ISS, né? Se ela é tributada no município, né? Isso está pesquisando, às vezes, no site da prefeitura, né? Algumas prefeituras têm um bom site, né? Com todas as informações aí que a gente já encontra de forma direta, e outras é bem difícil de achar, aí tem que ligar, né? Tem que ligar lá para ou para a junta comercial, né, da cidade, ou ligar para o setor da prefeitura lá que vai nos atender e nos identificar quanto seria o percentual de ISS para o tipo de empresa, né, que a gente está criando. Em geral, esse valor de ISS, né, nas prefeituras aí varia, né, de 1,5% até 3%, 3,5%, até 4% às vezes encontra, né, de ISS sendo cobrado das empresas em nível municipal, tá? Mas aí vai ter que ver em qual cidade específica, né, e fazer essa pesquisa, tá? Isso, a forma jurídica 2.9. Depois nós temos o 2.10, capital social. Esse item, ele apresenta, né, o valor financeiro que cada sócio, né, está colocando para a abertura da empresa, tá? Então, ele é um projeto, né, estão abrindo uma empresa,
e vão precisar determinar, né, a participação de cada sócio, né? Então, no momento de abrir a empresa, eu tenho lá 5 sócios, né? Cada um deu um valor diferente. Então, eles detêm uma participação diferente na empresa. Quem deu mais vai ter mais percentual, quem deu menos vai ter menos percentual da empresa, tá? Isso que a gente faz aqui, então, no item 2.10, tá? Podem apresentar ali um parágrafo, né, dizendo o que é o capital social, depois um quadro, né, com os sócios, o valor que cada um está colocando na empresa, né, mais próximo possível da realidade. Soma tudo, vai dar um total de capital social e cada um vai ter um percentual de participação, tá, frente àquilo que está colocando, tá? Esse item também está diretamente conectado, tá, ao contrato social no trabalho de vocês. Vocês vão notar que tem, né, um item chamado contrato social. Ele não faz parte do corpo do trabalho, né, é um dos anexos lá no final, né? No contrato social a gente coloca lá o nome do sócio, né, coloca a participação de cada um, é um contrato mesmo, né, de abertura de empresa, simulando a abertura de uma empresa, tá? Então os valores que estiverem aqui, claro, vão estar lá no contrato social de vocês. Bom, fonte de recursos. Aqui no 2.11, fonte de recursos, vocês vão descrever, né, o que cada um, né, está colocando na empresa em termos de valores, de onde vêm esses recursos de cada sócio, né? Um tem dinheiro que vem de um determinado imóvel que vai vender e vai ter aquele valor, outro tem reservas, né, economias, outro tem valor que vai vir, né, do financiamento bancário, enfim, né, a origem dos recursos. E, né, se o grupo identificar que necessidade de recursos terceiros, já identifica ali, né, sócio tal deu tanto, sócio tal deu tanto, sócio tal deu tanto, deu 100 mil, mas já a empresa identifica que esses serão necessários recursos de terceiros, né, para complementar a abertura da empresa. Aí já pode deixar isso identificado ali, porque mais adiante, né, a hora que for fazer, né, a parte de estrutura, vocês vão ver que, vou ter custos fixos, vou ter custos variáveis, né, eu vou ter investimento de estrutura e pode passar, né, do recurso próprio. E aquilo que passar do recurso próprio vai ser recurso terceiro que vocês vão buscar, né, a partir de empréstimos, né, e em geral, né, quem fomenta aí, é muito comum, o BNDES fomenta, né, a abertura das empresas e faz esses empréstimos aí relacionados a isso, tá? Muito bem, gente. Fechamos, né, todos os itens da etapa 1, né, com detalhes, né, deu oportunidade de vocês também fazerem várias perguntas e dúvidas, né, ainda sobre essa etapa que está em construção, né, e está com a nossa entrega prevista até o dia 13. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre aquilo que a gente acabou de tratar? Ficou tudo tranquilo para todos? Professor, deixa eu falar primeiro. Isso aí, fica quieto, Maria. Ali no capital social, no item 2.10, só para ter certeza se eu entendi bem, é só colocar um parágrafo no que eu acho que se encaixa e fazer o quadro com o nome dos sócios e os valores e porcentagem de participação, é isso? O capital social não é assim o que a gente acha, né? O que é capital social, né? De uma empresa. Um parágrafo dizendo o que é o capital social e depois apresentar o quadro, tá? Tá, não, então eu fiz certo, beleza. Tá, legal. Muito bem. Então, antes... Professor. Sim. O valor ali que cada sócio, digamos assim, que dá para iniciar a empresa, num e-commerce não precisa ser tão alto inicial, né? Porque depois que a gente, digamos assim, todo mundo de uma série... O que é alto, o que é baixo, depende de cada sociedade, de cada empresa, né? E como eu falei, vocês vão colocar valores próximos da realidade de vocês aqui, né? A gente não vai inventar valores, né? Se nós 5 fôssemos abrir essa empresa, né? O que cada um poderia dispor de fato? Eu trabalho, eu tenho uma conta no banco, e o banco lá conseguiria, né, me financiar ali 20 mil reais. Então o máximo que conseguiria de verdade seria 20 mil. Eu tenho um carro, né? Se eu fosse abrir essa empresa com vocês, eu poderia me desfazer do carro, né? Então eu conseguiria ali 30 mil pelo carro. Eu tenho um terreno, conseguiria vender. O terreno daria uns 100 mil, então aquele sócio ali conseguiria entrar com 100 mil. Né? Eu tenho reservas, economias, enfim, conseguiria entrar com tanto. Então é próximo da verdade, da realidade, tá? Aí vai dar lá, digamos que deu
100 mil. E depois a gente descobriu, nos próximos itens, que para abrir essa empresa a gente vai precisar de 180 mil. Então, significa que eu tenho 100 mil dos sócios, mas 80 mil vou precisar, né? A sociedade, a empresa que está sendo formada, vai precisar de um financiamento, né? No BDS, por exemplo, para pegar os 80 mil e poder investir e abrir a empresa. Tá? Essa é a ideia. Ok? Ok. Legal. Sou eu, Evelyn, de novo. Sim. Ali no item 2.9, para fazer um enquadramento tributário, se eu não me engano, tem que fazer o quadro de exemplos com alguns itens do teu negócio, né? Seria isso? Sim, o quadro é o do Simples Nacional. Vocês vão apresentar ali uma estimativa de faturamento. Né? Lembra lá da aula passada, né? Vou até mostrei um exemplo aí. Né? Tem uma estimativa, um cálculo aí, né? O produto custa tanto, venderia tanto, né? Daria um faturamento mensal de tanto, né? E multiplica por 12 para estimar um faturamento anual, né? A partir desse faturamento anual, eu vou lá no meu anexo do Simples Nacional e vejo onde eu me enquadrei, né? Então, se meu faturamento ficou entre 180 e 360 mil e eu sou uma empresa de serviços do anexo 3, eu vou pagar de imposto no Simples Nacional, imposto federal, 11,20% sobre o meu faturamento. Né? Sendo que eu posso ainda deduzir, né, desse valor do faturamento os 9.360. Né? Então, a estimativa não é um quadro, a estimativa ali são desenvolvimentos textuais e depois, aí sim, no quadro que tu vai identificar, né, em que faixa que ficou, tá? Não, mas no caso aqui no trabalho que eu vou te entregar agora dessa etapa 1, eu tenho que apresentar uma parte escrita que nem tá aí, um quadrinho do lado, seria isso? É isso que eu tô na dúvida, ou esse quadro é só para exemplo, para a gente ter uma noção? Sim, esse quadro é um exemplo, né? Vocês vão ter que apresentar esse quadro de acordo com o tipo de empresa de vocês, né? Esse quadro aqui é um anexo 3 da empresa de serviços e nem é desse ano, né? Esse que está aqui, vocês vão ter que achar o anexo do Simples Nacional de vocês, do tipo de empresa de vocês, do ano de 2021, né? E identificar em qual faixa que se encontraram, tá? Tá, ok. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Aí, antes da gente ir para o intervalo, eu vou mostrar um modelinho aqui, né? De um trabalho anterior para vocês também. Ter uma ideia de organização. Ok, gente, se ninguém mais tiver pergunta, né? Então, antes da gente fazer o intervalo, então eu vou mostrar esse exemplo, né? De um trabalho de um ano anterior, para vocês terem um pouco a ideia dessa estrutura, né? E, em geral, no início é isso, né? A gente tem bastante dúvida com relação à estrutura das coisas, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, gente, aqui é a estrutura de um trabalho, né? De um grupo de um ano anterior, tá? Eu vou mostrar aí para vocês. Vai ser rapidinho, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Porque os itens todos, o que é para fazer, a gente já tratou, né? Tem erros e acertos, tá? Nesse trabalho. Então, eu vou passar rapidamente aqui para mostrar a estrutura, né? Para vocês até ficarem mais tranquilos, né? Em relação a como que eu coloco as coisas, né? Então, ao abrir ali o roteiro, né? Vocês vão notar que ele tem uma capa, né? Já está lá o logotipo da QI, né? Todas as coisas tem formatação, vocês têm que inserir os dados de vocês, tá? Então, onde diz ali, unidade da escola, aí vocês vão colocar QI, faculdade, escola técnica. Embaixo diz assim, nomes, né? Vocês vão colocar os nomes de vocês, em ordem alfabética, um abaixo do outro, centralizado, em negrito. Onde diz plano de negócios, vai colocar o nome da empresa. Nesse caso aqui é uma empresa, né? Uma cafeteria, era o Café Paris, tá? O nome da empresa. E embaixo, né? No pé da página, tá lá a cidade, né? Onde a empresa está sendo colocada, o mês, né? De apresentação do trabalho, março, por exemplo. No caso de vocês também vai ser março, né? A nossa apresentação é lá em março. E o ano, tá? Vamos colocar em 2021, certo? Vocês notam que na capa tem as instruções. Depois que colocou as coisas, né, do grupo, tira as instruções, né? Vejam bem, o grupo aqui não deixou as instruções, né? Faça isso, faça aquilo, use tal formatação, né?
Não, o grupo, depois que colocou, retirou as informações que estavam no roteiro, né, dizendo como fazer aquela formatação, tá? Na folha de rosto, né, disciplina de plano de negócios, nome do professor, né, embaixo ali de plano de negócio vai o nome da empresa de novo, né, esse texto que está aqui, né, vocês ajustam ali, né, para curso técnico de administração, né, tal. Embaixo do pé da página, de novo, né, a cidade, né, onde vai ser a empresa, né, o mês e o ano. Folha de aprovação, vocês repetem ali o título, né, que está lá na capa, plano de negócio, o nome da empresa, tá, a instituição de ensino AQI. Nesse quadro dos componentes aqui, né, o quadro já está ali dentro do documento, né, do roteiro do plano, vocês vão colocar só os nomes dos sócios em ordem alfabética, tá? Eu estou falando do roteiro, né, mas todos vocês sabem que vocês estão construindo isso, né, e vão passar para o líder, ele que vai inserir as informações no roteiro, tá, e vai fazer a entrega, certo? O sumário, basicamente nesse início vocês não mexem no sumário, né, tá? São aqueles itens que estão ali logo após da folha de rosto. Já tem ali uma numeração de páginas, né, a numeração de páginas depois se altera no final, né? Porque vocês estão construindo as coisas e a página onde está cada coisa vai mudando ao longo do tempo, né? Então, o número de numeração de página mexe só no final, né? E na estrutura aqui do sumário, vocês não mexem em nada nele, né? O resumo executivo, a gente falou, né? Faz lá no final, vão ser parágrafos apresentando o resumo do trabalho. E aí começa a capacidade empresarial. Falamos, né? Como fazer essa capacidade empresarial, tá? Vejam que dá sim para fazer, né, em um parágrafo ou dois. Tá? Identificação dos sócios. Aqui esse grupo, né, preferiu fazer o quadro, né, e apresentar cargo e atribuições de forma textual, mas é possível fazer só textualmente, né, como a gente já tratou antes. Tá? Cuidado com a formatação, eu trouxe esse exemplo justamente para reforçar isso, né? E quadro qual número, né? Tem que colocar o número, é o primeiro quadro do documento, é o quadro número 1, dados do sócio, e ele tem que ficar alinhado à esquerda, né? Junto com o quadro. Fonte 2 pontos, autoria própria está correto, mas tem que estar alinhado à esquerda aqui no quadro, né? Faz a mesma coisa para todos os sócios, né? Para os 5 sócios. Dados da empresa, aqui faltou informação, né? Então, colocou o nome da empresa, né? Setor, o ramo, o nome fantasia, limitado, colocou o endereço, né? Colocou o CNPJ, mas faltou o resto das coisas, né? Lembra que a gente acabou de tratar isso, né, durante a aula. E aí esse grupo aqui, né, nessa entrega da etapa 1, né, não entregou de forma completa, tá, conforme a gente falou. 2.3, bem simples, né, gente? Aí aqui o grupo, né, fez conforme o combinado, né? Segundo determinado autor, o que é missão, e depois apresentou a sua missão. Visão, mesma coisa. Autor, sobre o que é missão, né? Depois apresentou a sua, valores, o que são valores, e depois apresentou os seus valores, tá? Aqui o grupo escolheu não explicar, né, de que forma esses valores estão relacionados, tá? Mas, se o grupo preferir, pode colocar, né, comprometimento, por exemplo, 2 pontos, dizer, né, em relação a qual tipo, né, de conexão, né? Comprometimento com os clientes, com os fornecedores, como, né, isso aí pode ser feito. Alguns grupos, né, fazem. Logotipo, falamos a respeito, apresenta o autor dizendo o que é logotipo, explica, né, por que escolheram aquela figura, por que fizeram aquela figura. Tá? No caso deles aqui, escolheram a Torre Eiffel, né, e uma xícara de café, Café Paris, né, então uma relação com o nome, né, Café Paris, e aí o grupo explica. Faltou aqui o quê? Elemento não textual, tem que identificar, né, faltou colocar aqui figura 1, traço, logotipo da empresa Café Paris, né. Então aqui faltou isso, decrementa a nota, né, claro, né. Usa o nome da empresa, né, eles já colocaram aqui o slogan, né, junto com o logotipo. O slogan vai ser explicado depois, mas já aparece junto do logotipo. Fonte 2 pontos, autoria própria, está correto, só tinha que ter alinhado à esquerda, né. Escolheram o branco, o azul, enfim, né. Faltou o que, então, aqui? Depois do logotipo, explicar, né, a cor branca, qual o significado, né, qual o impacto que quer causar no cliente, qual a conexão que quer causar para o cliente, a cor azul, né, enfim, tá. O slogan, o autor falando, né, conforme a gente combinou, né, naquele formato, tá? E depois
o slogan escolhido pela empresa e a explicação, né, de como querem impactar os clientes com essa frase, com esse slogan, tá? Setor de atividades, então, nesse exemplo aqui, né, é um comércio, né, na área alimentícia, porque é uma cafeteria, né, então eles falam como é que está o comércio, né, no Brasil, enfim, né, e falam um pouquinho da questão do café, né, aqui poderiam até ter explorado um pouquinho mais, né, porque a história do café no Brasil é bem rica, né, poderiam ter trazido essa conexão que existe com a história dentro do Brasil, enfim, né, e vocês vão fazer a mesma coisa com a área, com o setor, com o ramo de vocês. Forma jurídica, acabamos de falar, né, mas aqui o grupo também fez certo, né, explicando o que é o limitada, por que a escolha do limitada, simulação de faturamento, né, agora faltou o resto, né, aqui no início fez certo, né, porque limitada, simulação do faturamento, né, até falaram aqui da alíquota que ficou no Simples Nacional, mas não apresentaram o anexo do Simples Nacional, né, e destacando, né, em qual faixa do anexo ficou. Imposto federal. Faltou o imposto estadual, ICMS. Faltou o imposto municipal, ISS. Tá? Então, se vocês forem olhar na apostila, né, inclusive está lá, 2.9, a forma jurídica, enquadramento tributário, está lá, né, ICMS, ISS para fazer, e eles não fizeram aqui, tá? Um alerta, né, porque é um erro bem comum, né, o pessoal acaba esquecendo. 2.10, capital social, eles apresentam o que é capital social, né? Aí depois falam da constituição do capital social, né, dos sócios, apresentam o quadro, é o quadro número 6, aqui está certo, né, que apresentaram os sócios antes, né, quadro 1, 2, 3, 4, 5, apresentando os sócios, agora aqui na sequência está certo, é o quadro 6, capital social, só ficou faltando estar alinhado à esquerda aqui, né, junto com o quadro. Fonte 2 pontos, autoria própria também está certo, só faltou estar alinhado à esquerda aqui com o quadro. Colocaram em ordem alfabética os sócios, mas não é só o primeiro nome, tem que ter o sobrenome também, né? Pode até estar abreviado, tá? Mas tem que ter aqui, né, a abreviação do sobrenome, pelo menos, né? Porque os nomes já estão, né, completos na capa, né? Mas tem que ter, pelo menos, a abreviação do sobrenome. Os valores que cada um entrou na empresa, soma o valor total e a participação, né, então, de cada um. E aí, fonte 2 pontos, né? Fonte 2 pontos, 2.11, fontes de recursos. Aí eles explicam aqui, né, que a empresa está sendo constituída pelos sócios, cada um investiu 50 mil, né, somando um total de 250 mil. Mas faltou aqueles outros detalhes que a gente falou, né, colocar aqui, né, de onde vem o dinheiro de cada sócio, né, um vem daqui, outro vem dali, e fazer aquela ressalva, né, esse é o total, né, de capital social investido pelo sócio na empresa, né, poderá haver a necessidade de capital de terceiros, né, frente aos investimentos que serão apurados nas próximas etapas, tá? E aí fecha a etapa 1, tá? Então, aqui mostrei para vocês uma etapa 1, né, de um trabalho que foi feito, com acertos e com erros, né? Os principais erros, até eu escolhi esse aqui, né, por causa disso, porque aparece aí os erros mais comuns, né, que todos os grupos cometem, né? É muito comum esses erros que eu falei para vocês com esse trabalho aqui, tá? Só para ficar como exemplo. Muito bem, gente. Agora sim, né? Tratamos do conteúdo da etapa 1, né, com vários detalhes. Vocês trouxeram dúvidas e perguntas. E agora um exemplo, né, para vocês terem como base também. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta ou já podemos ir para o intervalo? A Alípio colocou que não ficou com nenhuma dúvida. Legal, Alípio, ali no chat. Os demais, né? Caso não tenha nenhuma dúvida, a gente faz um intervalinho então agora. Intervalo de 15 minutos. Voltamos, são 10h31, voltamos às 10h46. Se eu estou bem de cálculo, né? Tá? Voltamos então às 10h46. A gente vai fazer a chamada, né? E aí os grupos vão se reunir para continuar a construção, né, dessa etapa. A conexão permanece aqui, né?
para os grupos irem tirando suas dúvidas enquanto estão construindo, né, essa etapa, tá? Alerto, né, que no retorno, né, nós temos a chamada, tá, gente? Todo intervalo. Tá ok? Vamos lá? Pode ser? A Vitória mandou ali no chat, por ela, tranquilo. Então tá, gente. Vamos fazer esse intervalinho aí. Voltamos às 10h46. Tempinho para tomar um café, fazer um lanche, né? Ir ao banheiro, enfim. E na volta a gente faz a chamada e aí os grupos vão estar prontos, né? Para se reunir e continuar a construção dessa etapa 1. Então tá, gente. Só vou fechar o microfone e o vídeo e já já retornamos.